Obrigado. Oi. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Prazer estar com vocês essa noite. Hoje a gente trouxe um tema bastante interessante e ele é fruto, muitas vezes, de interrogações que as pessoas fazem para a gente, que são as cirurgias espirituais, né? O que o espírita precisa saber? Muitas vezes o vizinho, um parente, né, principalmente parente, dá muito pano para manga, né, em almoço de domingo, quer saber sobre espiritismo. E aí, se alguém chegar para a gente e falar cirurgia espiritual, operação espiritual, é bom? É ruim? O que o espiritismo fala? O que Allan Kardec fala de operação espiritual? Se um parente nosso perguntar, eu devo fazer? O que a gente fala? Faz, não faz? É bom, é ruim? Né? O que a gente, como espírita, tem a dizer sobre cirurgia espiritual? Então vamos lá, vamos fazer um breve estudo para a gente ver se a gente consegue responder a essas perguntas. Nós vamos começar contando um exemplo de um caso que aconteceu comigo, tá? Eu sou cirurgião de coluna e certa feita cheguei no centro cirúrgico, o paciente já estava deitado, o anestesista esperando, e aí ele ia fazer uma cirurgia de hérnia de disco. A hérnia de disco, ela pinça o nervo ciático e costuma dar dor numa das pernas, direita ou esquerda. Eu cheguei, cumprimentei o paciente, que perna que está doendo? Ele falou, não, doutor, não está doendo mais. Eu falei, não, peraí, como não? Não, faz 15 dias que eu não sinto nada. Fui lá no exame, olhei a ressonância, uma hérnia enorme. Não, então não precisa operar, não tem necessidade do senhor operar. A cirurgia de hérnia só é feita para quem tem dor. 60%, 70%, 80% das pessoas que têm hérnia não operam, porque não dói. Então o senhor não precisa operar. Não, doutor, não, eu quero que me opera. Eu vou contar o que aconteceu. E rapidamente ele contou, eu fiz uma cirurgia espiritual, 15 dias atrás, e faz 15 dias que eu não sinto nada. Aí eu falei, ó, tudo bem, o senhor quer que opera, vamos operar, está aí a ressonância, a anestesista, está todo mundo pronto, vamos fazer a cirurgia. Abri, fui lá na coluna, abri lá a parte óssea, aonde chegou na hérnia, cadê a hérnia? Nada. Um nervo solto, branquinho, bonitinho, geralmente ia ficar vermelho, inchado por causa da hérnia, nada. Aí eu peguei e falei, não é possível, chama o raio-x lá para a gente ver se nós estamos no lugar certo, L4, L5, do lado direito, é isso mesmo? Nada. Essa hérnia deve ter migrado, vamos abrir um pouquinho para a esquerda, vamos procurar? Nada, não tinha nada. Ele foi curado por uma cirurgia espiritual. Foi abrir, fechar, alta, se não me engano, ele nem voltou no ambulatório. Ele quis operar porque ele era um paciente do SUS. E o paciente do SUS, às vezes, demora 6 meses para fazer uma ressonância. Faz fisioterapia, toma remédio, demora para chegar ao fisioterapeuta, aí você pede o pré-operatório, o cardiologista, aquela burocracia. E ele estava com tanto medo de voltar a ter dor, que ele quis operar. Mas por medo da dor voltar, porque ele sofreu 6 meses com a hérnia. E realmente ele não tinha nada. Depois eu até perdi o contato com ele, porque estava curado, né? Então, esse é o primeiro caso da noite, que é um caso de cirurgia espiritual com sucesso total. O segundo caso que eu tenho para contar é um colega espírita, também com uma hérnia no pescoço, morrendo de dor. E fez todos os tratamentos clínicos, não melhorava. Cirurgia, né? E ele fez uma cirurgia espiritual e zerou da dor. Sem dor nenhuma. 1 ano e meio depois, voltaram as mesmas dores. Fez a ressonância, ao invés de uma hérnia, tinha aparecido mais 2. Ele estava com 3. Dor, não teve dúvida. Cirurgia espiritual, está até hoje sem dor. Então esse é o segundo caso da noite, que é um caso de sucesso parcial. Ele ainda tem as hérnias, você faz o exame, está lá, só que ele melhorou da dor. O terceiro caso que eu tenho para contar para vocês, é um caso que saiu inclusive na imprensa na época,
que foi o caso do Guilherme Moreira. Morria de dor nas costas, procurou um hospital em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Dor, não aguentava, e ele foi recomendado um médium, esse médium de cura, Rubem Júnior, tá? Ficou famoso na época. Chegando lá, o médium rapidamente percebeu o que ele tinha. Dizem que ele passou um líquido gelado, pegou um bisturi e enfiou nas costas dele. Na hora, o Guilherme perdeu o controle das pernas, foi amparado. As testemunhas falaram que ele enfiou um bisturi nas costas dele. O laudo pericial depois mostrou que lesou a medula na altura de T10, e o Guilherme ficou paraplégico para o resto da vida. Depois ele foi julgado, aqui é do Estadão, ele teve que pagar uma pensão, aqui fala de R$25 mil, uma indenização, e uma pensão de 70% do valor do salário dele, e ele nunca mais pôde trabalhar. Tá? Na época, outra revista, a Veja, falava que o médium tal, tinha casa em Miami, andava em carro portado, conta no exterior. Então foi feito todo um noticiário sobre isso. Então são 3 casos, sendo que esse último com uma falha trágica numa cirurgia espiritual. Tá? Então, eu pergunto, se um parente, um conhecido falar para a gente, faça uma cirurgia espiritual ou não, o que a gente responde para esse parente? Nos livros, na obra de Allan Kardec, nós não temos nada falando sobre cirurgia espiritual, operação espiritual. Nós temos falando sobre curas, os milagres de Jesus, a fluidoterapia terapêutica, mas não temos nada falando de cirurgia espiritual. Só que nas obras complementares a gente tem. Por exemplo, nesse livro aqui, Trilhas da Libertação. Todo mundo aqui conhece o Divaldo Pereira Franco, psicografia dele. Quem ditou para ele é o Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito consagradíssimo nos meios espíritas. Ele é um estudioso das obsessões, quando os espíritos querem prejudicar uma pessoa. E ele conta a história de um centro de curas, porque o nosso centro aqui não é um centro de cura por cirurgia. Alguém aqui já viu fazer cura aqui? Não faz. Tem alguns centros que fazem cura, são centros de cura. A isso se requer um médium de cura. Todos os centros que fazem cura são centros espíritas? Não. Se tiver lá um médium que tem contato com o mundo espiritual, ele pode fazer. Não precisa ser um centro espírita de Allan Kardec, que nem eu falei nas obras básicas, na obra de Allan Kardec não tem. Só que o espiritismo, ele estuda o quê? A relação dos encarnados com os mortos. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele quis nos passar essa informação, e olha que legal que ele conta essa história, embora trágica. Ele conta que eles foram socorrer um centro espírita de cura, onde atuava o médium Davi, e o espírito que o ajudava nas cirurgias, o Dr. Hernan Grass. Em chegando ao centro, ele já percebeu os fluidos escuros e deletérios do ambiente. Na fila que se formava para as curas, ele percebeu que os ajudantes do médium Davi cobravam do pessoal que estava na fila, justificando-se que os instrumentos que usavam eram caros e que eles precisavam ajudar com os custos. Logo veio o protetor da casa, que era o Vicente, era o espírito que protegia a casa. Falou: olha, Filomeno, nós estamos muito preocupados, porque está sendo priorizado a mediunidade em troca dos cuidados da moral e do espiritismo que Kardec pregou. E aí, o Manuel Filomeno de Miranda conta que o Davi foi um espírito que teve muitos problemas durante a encarnação passada, com muitas dívidas. E ele se comprometeu a reencarnar
e através da mediunidade de cura, ajudar as pessoas, né? Só que com as curas, ele começou a se autoexaltar, ele começou a se autovalorizar. Com essa autovalorização, e ele cobrava com as cirurgias, ele começou a ganhar dinheiro, começou a se ligar às coisas fúteis. Dali, ele tinha problemas na área da sexualidade. Então, ele começou a receber um processo de obsessão de espíritos interessados nisso, na sexualidade, no alcoolismo. Ele começou a descontar os estresses, as coisas no alcoolismo, e esses espíritos começaram a querer perturbá-lo, né? Já o espírito do Dr. Hermann foi um hábil cirurgião, um alemão, só que na encarnação anterior, ele fez muito aborto, e por conta disso, ele desencarnou em terríveis condições, e foi para as regiões umbralinas, perseguido por aqueles, né, que foram prejudicados pelos abortos que ele causou. E ele também, a título de evoluir, de deixar para trás esse passado, ele foi, junto com o Davi, os dois, para que pudessem ressarcir os erros do passado. Então, o Davi e o Dr. Hermann. A hora que o Davi chegou no centro, o Manuel Filomeno de Miranda percebeu, ele já vinha seguido por alguma quantidade de pessoas encarnadas, bajulando, oferecendo facilidades, entre aspas, paparicando ele. E espíritos desencarnados que também o acompanhavam da pior índole. Rapidamente, o espírito do Dr. Hermann já incorporou ele. E ele já começou com aquele vozeirão, sotaque alemão, um jeitão típico de andar. Só nesse momento é que a espiritualidade protetora da casa conseguiu estabelecer as defesas magnéticas, por conta do ambiente ruim do centro. Então, o Manuel de Filomeno de Miranda, ele conta que eles instalaram como se fossem telas magnéticas, e ligaram como se fosse uma lâmpada de laser, que seria responsável pela asepsia, ou seja, matar as bactérias, para que não contaminasse, a hemostasia, para que não sangrasse, e a analgesia, para que não tivesse dor. Então, no último momento, eles conseguiram estabelecer essas defesas. Logo, o Dr. Hermann já chamou o primeiro, era uma senhora. E aí o Manuel Filomeno de Miranda falou, olha, rapidamente ele já olhou, através da visão espiritual, perispiritual, e viu que era uma coisa simples, um nódulo na mama. Ali já se criou, ele já viu a possibilidade de se mostrar. Então ele foi lá, pegou o bisturi, já enfiou ali no peito da mulher. Antes ele arrancou as roupas dela, né, arrancou a parte de cima, falou, você crê em Deus? Faça um pensamento que você vai ser curada. Tirou as roupas, enfiou um bisturi, e aí ele conta, de maneira grotesca, ele enfiou o dedo lá dentro, puxou aquilo lá, tirou o nódulo, com a própria mão ele já fechou a ferida, isso sem anestesia, isso sem asepsia, tirar as bactérias, né, sem anestesia, enfiou o dedo lá dentro, tirou, pegou o nódulo, deu na mão dela, num frasquinho, e falou, vai e leva no patologista para mostrar que você está curada. Tudo isso com ares de show, jogando coisa na parede, com gritos, com risadas, fazendo aquele escarcéu. Naquele dia, ele teria 80 cirurgias. E eles contam, o espírito conta, né, o Filomeno, ele conta que nenhuma de grande porte, embora todas fossem possíveis, embora as cirurgias difíceis também fossem possíveis, mas nenhuma de grande porte. E a maioria era mais um auê do que realmente uma cura verdadeira. Acabada a sessão, eles observaram, acompanharam, ele foi seguir o médium Davi de volta para sua casa. E ele percebeu que assim que o Davi saiu do centro, já uma entidade grotesca já veio para cima dele, ele sentiu um arrepio. Naquela noite, eles iam para um hotel chique da cidade, fazer uma farta refeição.
E ali ele conta que aconteceram as piores cenas, porque ele se embriagou, junto com aquelas pessoas que o paparicavam, todos fazendo festa e paparicando ele, e aquelas sorrisos e risadas altas. E nesse dia que ele se embriagou, ele ficou com 2 garotas de programa dentro do hotel. E aí ele fala com cenas péssimas de beijo, abraço, aquelas gargalhadas, quer dizer, um clima espiritual terrível. Para resumir, né? A equipe do Manuel Filomeno de Miranda tentou a todo custo os processos de desobsessão. Eles tentaram, através do desprendimento do sono, levar o Davi, né, junto com o Dr. Herman, e tentar conversar com eles, através do passe, através de tentar melhorar o clima, o ambiente da casa, mas não teve jeito. O Dr. Herman, que estava desencarnado, no livro conta, ele até mudou de postura, ele tentou ajudar o Davi, ele tentou mudar o que estava acontecendo, mas o Davi, não. E não teve outro jeito. Eles tiveram que desligá-lo do centro espírita de Allan Kardec, porque não tinha sentido aquela mediunidade com aquela postura. E aí o Davi ficou muito bravo, porque ele era o bom, ele era o melhor, como que ele vai ser desligado? E abriu um centro dele. Só que nesse centro ele não tinha proteção espiritual. E aí começaram a acontecer os problemas, casos de infecção, casos de dor durante a cirurgia e principalmente pouca cura. Nessa época, o Dr. Herman já não conseguia mais trabalhar pelo Davi, porque não tinha sintonia espiritual. Ele sintonizava com espíritos obsessores, brincalhões, que incorporavam ele e faziam os trejeitos do médium. Falava com a voz do médium, de sotaque alemão, e iam fazendo a cirurgia sem a menor capacidade. O desfecho foi triste. Nessa época ele começou a se sentir perseguido e começou a andar armado. Numa das noites que ele se embriagou, ele teve um problema com outra pessoa, com outra pessoa invigilante, que agrediu ele. E ele tirou o revólver, e a hora que ele foi descarregar o revólver, ele sofreu um infarto e teve uma morte súbita. E no livro conta para que ele não aumentasse os débitos dele em se tornando também um assassino, né? O livro é fantástico, Trilhas da Libertação, vale a pena ler, porque é lógico, é muito mais detalhado e conta como que funciona a espiritualidade decorrente das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, ok? Existem cirurgias espirituais? Primeira pergunta, sim. Por que que existem? Pelo que a gente conhece, todo mundo às vezes tem alguém que conhece, pelo que a gente presencia, pelo que é contado no livro. Puxa, o Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, são pessoas da maior índole espírita, a gente pode acreditar nesse pessoal, né? Então, existem cirurgias espirituais, sim. Essa foto é uma cirurgia do João de Deus, que é um médium bastante famoso, né? Aqui ele está colocando um instrumental cirúrgico no nariz da pessoa, tá? As cirurgias dele, eu não trouxe, tem no YouTube, porque às vezes é forte, o pessoal não gosta, mas quem quiser ver, todas com instrumental, tá? Tem vários casos de cura. Como o Espiritismo explica? Seria a pergunta seguinte. Nós temos o nosso corpo material, que é uma energia densa, pesada, que a gente vê. Existe o corpo perispiritual, que é uma energia etérea. Tanto a gente não vê, como nós não temos instrumentos para medir. Não tem instrumental para medir o perispírito. A aura, a gente não dispõe disso, né? Não é porque a gente não dispõe que não existe. Os casos, por exemplo, de acupuntura, muitas vezes você consegue fazer uma cirurgia fazendo anestesia com agulha. Põe agulha, corta, o paciente não sente. Por quê? Porque ela mexe com a energia. Não foi o medicamento lá e bloqueou
o neurônio da dor, bloqueou a sinapse para que não tivesse dor. Energia. Casos de hipnose, que a pessoa sai totalmente fora do ar, né? Também energia. Não se aplica nada, não se faz bloqueio, não se faz nada. Às vezes, esse pessoal que anda em cima de brasa, não, mas o cara ele anda em cima da brasa, mas ele tem sensibilidade baixa para dor. Mas você olha o pé dele, não tem queimadura. Às vezes, através do pensamento, da meditação, a gente consegue estabelecer analgesia, asepsia, né? Nós conseguimos fazer com que não tenha complicações de um procedimento de corte. Então, o que o Espiritismo nos fala? Assim como na medicina, o médico vai usar do remédio, da cirurgia, para curar o corpo físico, no corpo espiritual, pode haver ação. Então, um médico espiritual, ele vai agir aonde? No perispírito. Ele vai agir aqui. E esse perispírito é o que forma o nosso corpo. Então, através do instrumental dele, lá fala, o Dr. Hernan logo viu que não era nada grave, era um nódulo superficial. Mas como que ele viu? Ele viu pelo corpo? Ele viu no perispírito. Então, ele faz uma cirurgia no perispírito. O caso desse senhor que eu contei da hérnia, que operou e já não tinha mais hérnia, foi uma cirurgia que é num centro do Rio de Janeiro, que você manda a carta, eles te devolvem uma carta, no dia tal você se prepara, não bebe água, não usa álcool, não come tanto, esse dia à noite vai ser a tua cirurgia. Quem faz essa cirurgia conta, olha, no dia seguinte eu senti alguma coisinha, tudo bem, né? Quer dizer, é uma cirurgia que é simplesmente no perispírito. A espiritualidade vem e age aqui. Puxa vida, mas e essa cirurgia que o cara entra com uma coisa na barriga do outro e abre, essa do Dr. João de Deus que sangra, e aí tirou lá um nódulo, mas como? Que isso é no perispírito ou é no corpo? O Espiritismo também explica. Isso se dá através da manipulação do ectoplasma, que é uma energia entre o perispírito e o corpo. Os médiums, por exemplo, de cura, os médiums de materialização, eles conseguem atuar em cima desse ectoplasma, junto com a energia do ambiente e do espírito que está trabalhando. Então, ele vai conseguir, às vezes, do algodão, tirar uma flor, tirar uma espada, tirar um algodão. Ele materializa. E, às vezes, ele vai conseguir materializar um fechamento, um corte, tirar uma coisa, materializar alguma coisa de dentro do corpo da pessoa. Então, através do ectoplasma, a gente também explica isso, né? De forma que a cirurgia espiritual, embora nós não sabemos ao certo como se dá, por quê? Porque nós não temos os instrumentos, a gente tem ideia de como funciona, e ela funciona no perispírito. Todas as cirurgias são boas? E aí, o que nós vimos? Não, né? Não são todas as cirurgias espirituais que são boas. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Lucas, as palavras de Jesus. Então, como que eu vou saber se uma cirurgia é boa ou se uma cirurgia é ruim? Basta eu ver a árvore. Se eu olhar a árvore, eu sei se o fruto é bom ou se o fruto é ruim, né? Então, quando alguém vier perguntar para a gente, é bom cirurgia espiritual? Depende de quem vai fazer. O primeiro ponto que a gente tem que ver é o seguinte, tem ganho secundário? Se tiver ganho secundário, já é o primeiro indicativo de que está errado. Como que é a mediunidade? Olha lá, Mateus, Jesus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste,
de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. O Davi ganhava dinheiro? Muito. Aquele médium lá, o Rubem Faria, ganhava dinheiro? Muito. É o primeiro passo para que espíritos que tenham necessidade de qualidade material, de vida fácil, acompanhem esse médium. É o primeiro sinal de que não vai dar certo. Então, se cobrou um tostão em dinheiro, estou fora. Puxa vida, faz lá uma doação de leite, de fralda, de coisa, de instituição, beleza. Mas mexeu com dinheiro, tem coisa errada no meio. Qual que era o painel mental do Davi? Viciação em sexo? Abuso de alcoólicos? Autoexaltação? Era isso, né? Ele se achava o melhor, todo mundo paparicando, né? Abusando da bebida, abusando do sexo, traindo a esposa, vivendo na vida noturna, fazendo fartas refeições. Tudo isso criou campo mental para que acontecesse o processo obsessivo. Ele chamou os espíritos ruins. Não é que os espíritos ruins foram lá para prejudicar, não, ele chamou. Ele deu abertura para esses espíritos. Então, a cirurgia espiritual, ela pode ser feita, mas quando a gente procura o lugar certo. E aí nós temos que medir essas coisas. Nós não podemos recomendar uma cirurgia espiritual sem saber o que acontece por trás. Qual que é a visão espírita sobre cirurgia espiritual? Primeira coisa, por que a gente sofre? Né? Por que a gente tem doença? Como a gente diz, nada é por acaso. O que eu estou sofrendo hoje tem alguma razão. Se eu tenho uma doença, ela pode ser fruto de alguma perturbação que eu tenha feito nesta vida ou numa vida passada. Muitas vezes a doença ela vem como um freio para que eu não faça coisas erradas, ou provações para que eu supere essa dificuldade. Não é isso que o Espiritismo explica? Ou ele fala, não, você está com doença, você tem que ficar curado. Traz a pessoa aqui na frente, Deus vai te curar. É assim que tem no centro espírita? Não é. Então, quando a gente fala em por que nós sofremos, nós temos que pensar na evolução espiritual. Puxa vida, então eu não tenho que procurar a cura, eu não devo ficar curado da minha doença, porque aquilo eu tenho que sofrer? Nada disso. Se eu tenho um câncer, eu vou lutar até o fim. Eu vou no médico, eu vou na radioterapia, eu vou na quimioterapia, eu vou fazer cirurgia espiritual, eu vou procurar a cura, porque se eu não for atrás de cura, eu sou um suicida. Tá? Então a mensagem não é essa, eu não tenho que ficar curado. Pelo contrário, a doença tem que ser tratada e tratada por médicos. A cirurgia espiritual é uma opção quando a gente identifica que aquilo é legal, como nós vimos anteriormente. Tá? Só que existe um detalhe muito importante com relação à doença. Existe eu procurar a cura e existe eu procurar suportar as minhas dificuldades. E aí tem uma diferença muito grande. Porque se eu focar a minha vida só procurando a cura, e se eu não ficar curado, eu não sou feliz, é bem possível que eu não seja curado. Porque eu preciso ter merecimento para ser curado. E se eu não for curado, eu vou viver reclamando, praguejando minha doença, não vai adiantar a prova que eu fiz. Então eu tenho que sofrer bem. Como? Com resignação, com aceitação, através da busca dos tratamentos. Fui curado? Ótimo. Tive o merecimento e resolvi o meu problema. Né? Não fui curado, toco a minha vida sem me preocupar tanto com isso. Teve uma pessoa que nos procurou, ele tinha um problema na perna e ele andava mancando depois que ele teve esse problema.
E tinha os amigos, tudo. E ele falou: nossa, eu estou acabado, porque eu não consigo mais. Eu ia no racha do futebol, eu não estou fazendo mais nada, eu saio na rua. Entrou num processo de depressão. Puxa vida, por que ele entrou nisso? Ele consegue andar, ele tem uma saúde boa, embora a perna com dificuldade. Qual que é a razão dele estar sofrendo? É legal ter uma perna dura, uma perna sem perna, ou algum defeito, ou uma doença. Não é. Mas ele tinha vergonha do defeito frente aos amigos. Então ele já não saía mais de casa. Ele tinha vergonha, porque sempre foi saudável, e agora ele tinha uma deformidade, e ele não aceitava essa deformidade. Por que ele não aceitava essa deformidade? Por causa do orgulho. Orgulho, recaiu no orgulho, né? Ele ser visto de uma maneira diferente. Ele não queria ser visto como uma pessoa pior do que os outros. E aí o emocional vai trabalhando, ele não aceita, e ele vai cair numa depressão pela falta de aceitação de uma doença que nem era tão limitante. Nossa, mas não é tão limitante? É muito limitante para ele. A dificuldade dele é a pior, a nossa é a pior. Então, vamos respeitar quem tem a dificuldade, mas quem tem que lutar para ficar bem, e não só querer ficar curado, ok? E o Espiritismo? O Espiritismo, ele tem meios para cura? Tem como ficar curado com o Espiritismo? Tem, através da fluidoterapia, que é os passes, que é uma forma de transmissão de energia. Essa transmissão de energia vai bater aonde? Aqui no meu corpo? No meu perispírito. E o corpo é o reflexo do perispírito. Então eu posso sim ficar curado através de uma terapia de passe. E a outra maneira de ficar curado seria através da reforma íntima. Eu me melhorar como pessoa. A Joana de Ângeles que fala: não há doenças, há doentes. Enquanto eu estou valorizando o meu orgulho, o meu egoísmo, o ódio, a valorização só do material, eu estou criando doenças para mim. Por que fala que existe o espírito superior, o espírito perfeito, o espírito bom? E fala-se que esse espírito, o livro dos espíritos, eles não sofrem os problemas que a gente sofre. Eles são felizes. Por quê? Porque eles não têm doenças. Porque a alma deles já está aperfeiçoada. A partir do momento que eu não estou aperfeiçoado moralmente, vai me dar doença física. Então, o aprimoramento através da reforma íntima vai melhorar as minhas dores do corpo, o meu sofrimento do corpo, ok? O Chico Xavier, ele tinha um problema gravíssimo no olho, né? Tem um livro que é do Bacelli, que ele trocava cartas com o Chico. E o Chico, aquela humildade, aquela coisa, e ele vira e mexe, ele conta: olha, eu fui para São Paulo, fiz aplicação de injeção no olho, nossa, o frio piora, está doendo, mas sem reclamar. Ele contava o sofrimento dele e sempre trabalhando, não perdia um dia de trabalho lá no centro de psicografia dele. E ele conta dos sofrimentos. Então você vê que o Chico, por mais que ele era bom, em estando aqui, ele sofria também. Ele tinha os sofrimentos do corpo, porque não é um espírito perfeito. Só que ele desencarnou numa condição espiritual totalmente diferenciada. E aí perguntaram para o Chico: Chico, você tem o teu, no Pinga Fogo, falou, tem o Zé Arigó, que é o médium que faz cura, né? Recebi o Dr. Fritz. E o Zé Arigó, ele falou que ele consegue curar esse teu olho. Por que você não vai lá, Chico, fazer uma cirurgia espiritual? Ele falou: olha, eu sei que ele consegue me curar, mas essa doença é o que me mantém firme e voltado aos meus objetivos da existência, que é mediunidade e ajudar o próximo. E eu sei que se eu fizer essa cirurgia, vai aparecer outra coisa, porque eu tenho que ficar quietinho, humilde, para dar conta de fazer o meu trabalho. Então, Chico Xavier não quis fazer cirurgia espiritual.
né? Ele partiu para o tratamento médico. O Divaldo Pereira Franco também, ele falou, olha, a casa espírita não é consultório médico. Aqui a gente não busca cura física, a gente busca cura moral, espiritual, através do estudo, através do passe, através da caridade. Então, o Divaldo também é a mesma coisa. A Marlene Nobre, que é uma médica, presidente da Associação Médica Espírita Brasileira, presidente do Kai Barchuter, espírita de grande monta, ela fala, olha, a casa espírita ela não tem aparato para fazer cirurgia, né? A casa espírita ela tem que dar de graça o conforto moral e a fluidoterapia. E nós não recomendamos cirurgia espiritual com corte. Essa é a recomendação da Associação Médica Espírita, que é o caso do rapaz que perdeu os movimentos, né? Então, não é recomendado cirurgia com cortes. A Marlene Nobre fala, olha, a pessoa vai ficar curada se ela tiver merecimento. Ok? E aí vem uma pergunta já em encerramento. Fiz uma cirurgia espiritual e não fiquei curada. Não tenho merecimento? E aí? A pessoa fez, ficou curada. O outro fez e não resolveu. A pessoa não tem merecimento para ser curada, mas ela tem merecimento para ter essa doença. Eu não vou ficar curado se eu for bom ou se eu for ruim. Não é porque eu sou bom e que eu tenho fé em Deus que eu vou fazer uma cirurgia espiritual e vou ser curado. É que aquela dificuldade que eu estou passando, eu já consegui superar de alguma forma. Seja através de um sofrimento que eu tive, seja através de um aperfeiçoamento moral, seja engolindo o meu orgulho, o meu egoísmo, eu já tenho merecimento para ser curado. Por outro lado, se eu não for curado, eu tenho merecimento de ter a doença. Graças a Deus que eu tenho essa doença. Ah, não, é brincadeira. Graças a Deus que eu tenho essa doença, é. É isso que vai me ajudar a crescer. Nós somos crianças na visão de Jesus, de Deus. A gente não sabe o que é bom para a gente. Os nossos filhos, eles gostam de ir para a escola? No começo não gostam. Eles querem ficar em casa, brincando, debaixo da aba do pai, né? Para eles, mandar na escola, voltar das férias, é um sofrimento. Mas para nós que estamos com outra visão, a gente sabe da importância do sacrifício da escola. Se eu tenho uma doença, e estou praguejando essa doença, eu não quero diabetes, eu não posso comer as coisas que eu quero, eu não aceito isso, é porque eu não tenho noção da necessidade de me conter com relação ao açúcar, com relação à gordura, à obesidade, né? Só que a minha visão é a visão de uma criança. Então, não tem a ver com o merecimento de ser bom ou ser ruim, tem a ver com o merecimento do que a gente precisa para crescer como pessoas. De forma, meus queridos irmãos, que a vida cada vez é mais atribulada, mais corrida, cada vez mais nós temos mais necessidades. Você vê, nós já estamos em agosto, né? Passaram-se 8 meses. O que a gente fez? Nós já estamos em 2016, faz 2000 anos que Jesus esteve na Terra e recomendou tudo isso para a gente. E a gente não consegue seguir. Mas se encararmos a vida com simplicidade, deixando de lado as necessidades materiais, e principalmente olhando para dentro de nós, nós vamos reconhecer as nossas potencialidades. E se temos dificuldades, é porque temos condições de superá-las. Muito boa noite a todos e obrigado pela atenção.